Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. E aí, como é que foi então abrir aí, chegar e falar assim, então tá, agora eu vou abrir meu próprio negócio também. Ah, meu Deus! Bom, quando a gente estava na Urban Picnic, veio a pandemia, a gente perdeu o trabalho, sei lá, dali a pandemia aconteceu no começo de março, né? Maio, junho, a gente nos tornamos redundantes. E aí, esperando vacina, né, vendo como é que as coisas iam ficar, o Marcelo costumava dizer, não, Adriana, a gente tem que sobreviver. Vamos, né, porque o negócio foi muito doido, né? Sim. Assim, foi surreal para todo mundo. E aí a gente começou a estudar, começamos a pesquisar mais, tinha essa coisa familiar muito grande da gente ter... Eu fui criada, e apesar de eu ter descendência italiana, os libaneses no Brasil são muitos, os descendentes, né? Tem mais descendentes de libanês no Brasil do que no próprio Líbano. Então, eu fui criada em volta dessas pessoas. Minha mãe cozinhava muito, fazia muito. Tinha uma grande amiga da minha mãe que sempre fez muito. E tudo lá em casa era comida árabe, já na minha casa com o Marcelo, assim. Qualquer evento era comida árabe, aniversário era comida árabe e tal. E aí, com a pandemia, a gente começou a fazer, a estudar, a pesquisar, a ver como é que era. E aí me deu um estalo, assim. Eu falei, pô, tem trocentas coisas de brasileiro, mas não tem uma comida árabe do nosso jeito. É verdade. Assim, não tinha, né? E aí... Ainda, né? Porque daqui a pouco vão fazer. Vão ter mais, né? Assim, paciência, enfim. Sim. E aí, quando começou a poder receber as pessoas em casa de novo, foi aniversário do Marcelo, fizemos a comida. Pô, que delícia, que massa, que gostoso, não sei o quê. Aí, eu tinha mais algumas amigas casadas com irlandeses, puderam ir lá em casa, provaram. Aí comecei a perguntar, você acha que vende? Você acha que é legal? Você compraria? Como é que você compraria? Né? Porque a gente tem uma bagagem de pesquisa, né? Trabalhamos com comunicação e a base é isso. E não tem melhor pesquisa do que essa, né? Exatamente. Assim, pô, e aí? E aí, você compra? Como é que você compraria? Como é que você faria? E aí, sim, e tal. E aí começamos a vender, a gente produzia em casa, começamos a vender num grupo de WhatsApp lá em D13, que é na região que a gente mora. Nós começamos a vender lá. E aí o negócio começou. Mas era o que? A esfirra, o quibe, já tinha tudo? Não, começamos só com o quibe e as pastinhas. Inicialmente eram o quibe assado, com recheio de carne moída, bem do estilo árabe mesmo, e as pastinhas, o hummus, o tabule, o baba ganoush, e o que a gente chama aqui, que tem que passar tudo para o inglês, né, que é o que, como eles conhecem, que é o labani, que é a coalhada seca, é aquele creme, parece um creme branco, assim, parece um queijo. E a gente começou a fazer a coalhada, minha mãe que me ensinou a fazer, um beijo, mãe. Então, todas as receitas são suas mesmo, né? De vocês aí. Felipe, minha 100%, assim, tudo começa numa base, numa pesquisa, né? E aí a gente vai adaptando e ajustando, assim. A receita do quibe veio de uma receita que a gente assistiu com a Paula Carosella, com uma árabe que migrou para o Brasil fugida da guerra. Foi um episódio lindo, assim, que a gente assistiu, mas aí o Marcelo adaptou e fez o tempero, umas coisas, fomos adaptando e achando o nosso jeito de fazer. Então, a coalhada é uma receita da minha mãe, que aprendeu com a avó, ou com, sei lá, eu aprendi com a minha mãe. O baba ganoush eu fui aprendendo, fui pesquisando e fui colocando o meu toque, o hummus também. Então, assim, de falar assim, é super autoral, não, eu fui... tem coisas que são minhas, que eu tenho a minha assinatura, mas eu não criei. Criasse 100% ia ter outro nome também. Exatamente, não foi isso, mas foi assim. E a gente nasceu assim. Então, começamos a vender nesse grupo de WhatsApp lá em D13, que chama Brasileiras em D13. Sempre falo para elas que eu sou super agradecida, porque o pontapé inicial foi ali.
E aí começamos a deixar a coisa com uma cara um pouco mais profissional, né? Inicialmente a gente entregava o quibe assado, e aí depois a gente começou... Eu sou muito chata, eu sou super crica, porque eu não gosto dessa coisa do delivery, que você pede a comida, e aí o tempo do delivery, a hora que chega, já tá gelado, eu acho isso uma chatice, eu não gosto disso de jeito nenhum. No Brasil, o motoboy empina a moto, aí vai. Enfim. Aqui, por mais que tenha uma caixinha quentinha, nós estamos na Irlandinha, né? Como você mesmo falou. Aqui é frio, É frio, de 10 a 12, de média, né? Então, assim... Mas no centro, quem mora no centro, os caras são rápidos, viu? Não, eles Aquela são... bicicleta ali, o cara... Sim, eles são rápidos. Tanto que no centro, a gente até entrega pronto. Ali no raio, que a cozinha é em Dublin 7, em Smithfield. Então, ali em volta, a gente dá a opção para o cliente, ó. O que você prefere? A gente, normalmente, a gente entrega pré-assado, o quibe, as esfirras, e você finaliza em casa. Mas eu posso te entregar pronto, é com você. E eu conto essa história, porque eu sou chata, eu gosto da comida quente, e a gente desenvolveu o produto pensando nisso. Enfim, começamos lá em Dublin 13, o meu landlord é meu vizinho de porta, e aí a gente comprou umas coisas, que o negócio foi crescendo, foi aumentando, a gente precisava produzir. Mas antes eu vou te contar da esfirra, pode? Pode. Eu pesquisando no Instagram, que eu queria saber aonde que eu ia fazer um curso para aprender a fazer esfirra, porque eu ainda não tenho habilidade para fechar a esfirra, para fazer a fechada. E eu adoro a esfirra aberta, que é a que a gente faz. E aí eu não queria fazer a pequenininha, assim, que eu acho difícil, assim, eu não tenho isso. E aí a esfirra, eu comprei um curso de uma pessoa que ela vendeu o curso e o dinheiro que ela arrecadou, ela doou para uma instituição de caridade. E a esfirra, eu não sou eu que posso dizer, mas é o nosso carro-chefe, é o produto super bem vendido, as pessoas adoram, a gente recebe um monte de elogio falando da esfirra, assim. Eu comi, eu gostei bastante. Que bom, obrigada. E a gente fica feliz. Então, assim, e aí eu senti a necessidade de dar uma incrementada no cardápio. Que ele tinha o quibe com essas coisas que é mais uma coisa dinner, sabe? Uma coisa para 2 pessoas, era maior, é mais família. Mas eu falei, tem mais alguma coisa que a gente precisa complementar. E aí eu fiz esse curso da esfirra, a gente amassava no balcão lá em casa, meu ombro deu uma deslocada. Sério? Sério. Esse meu ombro direito aqui, ele ficou bem... Literalmente Literalmente. Não sei, assim, deslocar eu não sei, mas eu sinto, por muito tempo eu senti muita dor nesse ombro por conta do movimento repetitivo, né? Maria. Foi. Hoje Bom, que eu ia contar um negócio aqui, que eu chutei a quina também, aqui eu achei que meu pé tava quebrado, meu dedo, mas não quebrou, não. Não, que bom. Então, mas aí fazendo em casa, o landlord lá falou, tá entrando muito motoboy aí, é isso, não? Então, o motoboy é o Marcelo, né? O Marcelo continua tava com a mochilinha entrando. Ele foi lá em casa arrumar alguma coisa, eles são maravilhosos, eles são sensacionais. E ele foi lá em casa arrumar alguma coisa, que sempre que a gente teve algum problema, imediatamente ele ajeitou tudo, ele é ótimo, a gente é super grato. E ele viu, a gente tem uns trolleys, que são uns carrinhos altos, assim, que você coloca as bandejas, né? Aí ele falou assim, bom, Adriana, olha só, para vocês testarem, tudo bem, eu pude deixar vocês cozinharem aqui. Mas agora o negócio está crescendo. Eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo. A gente estava indo para o Brasil, isso foi já no final de 2021. A gente está indo para o Brasil. Quando a gente voltar, a gente vai procurar um lugar. Ele falou, porque tem uma questão... Eu falei, não, tem uma questão legal de saúde, de vigilância sanitária, né? O HSE. E incêndio, enfim, tem uma questão de segurança. Eu falei, não, o senhor pode ficar sossegado que quando a gente chegar... Tanto que quando nós chegamos, a gente foi para o Brasil entre dezembro e janeiro, a gente só voltou a produzir de novo em meados de março de 2022.
porque realmente a gente cumpriu o acordo que era o mínimo, né? Assim, acordos estão aí para serem cumpridos, né? Então... Verdade, mas é bom mesmo, porque é questão de comida, né? Exatamente. Até para o cliente que compra fica assim, exatamente. Né? Como é que faz? Como é que é feito, como é que é a cozinha da casa dela, se é limpo, se não é, porque... E, assim, as pessoas compraram às cegas, assim, acreditando na minha idoneidade, sem nunca ter nos visto, assim, na forma com que o Marcelo fazia a entrega, na forma com que estava feita a embalagem, enfim. Eu acredito que muita gente que, apesar de trabalhar em casa, faz tudo bonitinho, como se estivesse trabalhando na cozinha. Sim. Mas também a gente já soube de gente que não fez, né? Teve o sushi de quarto. Exatamente. Você sabe dessa história? Sei, exatamente. Que os caras tinham três restaurantes, 3 brandings diferentes aí. Sério? Um sushi e era uma pessoa fazendo sushi no quarto. Pois é, uma loucura isso, gente. Isso, inclusive, é um ponto negativo, assim, pra gente, porque você é brasileiro, todo mundo sabe disso, os irlandeses, muitos sabem disso. No mercado, dentro da indústria da alimentação, muitos sabem, porque isso saiu no Food Safety Authority, nas coisas todas. Então, isso é uma coisa que... A nossa imagem. Então. A nossa imagem, exatamente. Então, mas assim... isso está mudando, né? Porque eu tô vendo a profissionalização, assim, de muita gente. Sim. Você vê, né? Tem vários restaurantes realmente brasileiros aí que estão crescendo. Sim. E estão seguindo as normas. As normas, que é o que tem que ser. Então, a gente não faria diferente, né? Aí começamos... a estudar, tem o LEO, o Local Enterprise Office, foi maravilhoso, assim, eu fiz um curso que chama Food Starter. Esse seria mais ou menos o Sebrae lá do Brasil? Exatamente, seria mais ou menos um Sebrae. Só que com mais vantagens ainda do que o Sebrae, porque o LEO... você se informa, ele vai te dando informações, ele vai te dando cursos, os cursos são os preços super acessíveis, é subsidiado, e de uma forma, né, de uma certa forma, e você vai aprendendo e você pode aplicar para grants que te ajudam a construir um negócio, que te ajudam a se manter, que te ajudam a coisa a andar como ela precisa mesmo. Grants, para quem não sabe, é tipo um financiamento, do governo. Exatamente, né? Exatamente, é isso. Sim. Aí desculpa, eu te interrompi. Imagina. Não, mas é isso. Aí você entrou nesse LEO, que é o Sebrae. Isso. Aí você vai lá, faz as mentorias deles, né? Exatamente. E aí vai descobrindo mais ou menos como é que funciona o empreendedorismo aqui na Irlanda. Essa foi uma via do nosso caminho. E a outra via, eu tenho uma amiga Irish, olha como as coisas são. Eu tenho uma amiga Irish que escutou um podcast da Gisele McKinsey. Você já trouxe ela aqui? Sim. Pois é, que escutou um podcast dela. E a minha amiga Irish me indicou a Gisele. E aí eu liguei pra Gisele, eu e minha cara de pau, passei um olhinho de peroba, achei ela no Instagram, procurei, liguei pra ela e falei: Gisele, eu faço comida árabe, assim. Ela tava no grupo, ela, que legal, eu já vi no grupo do D13, que legal, eu queria, eu falei, eu preciso saber, eu tô com umas dúvidas e tal. Ela foi maravilhosa, como ela sempre é, a gente conversou bastante, assim, ela... me deu... Ela tem uma história muito legal também. Muito. Ela recomenda, ela veio aqui no Boulder, recomenda aí assistir o episódio dela. Esse episódio eu não vi, mas ela a história e o que tem por trás do produto dela, do que ela faz, é sensacional, assim. Eu sou fã de carteirinha dela, assim. E... Então, a gente conversou, ela ainda estava com a sorveteria na casa dela, para você ter ideia do tempo que faz isso. E ela falou, o caminho que eu fui seguindo foi mais ou menos esse, eu já tinha percorrido algumas coisas. E aí ela comentou de uma galera que tinha uma cozinha em Swords, uma pessoa que ela conhecia, e a gente foi atrás. E aí começamos a cozinhar nessa cozinha, fomos para essa cozinha compartilhada em Swords. Que uma shared kitchen em Swords, que eu não sei, eu perdi o contato com eles, eu não sei se ainda tem lá ou não. Mas aí é bom para quem... porque imagino que é caro você montar uma cozinha do nada.
Então você aluga essa cozinha compartilhada, então você aluga um espaço numa cozinha já profissional. Exatamente. Você, inclusive, se você me permite, eu vou fazer uma propaganda agora. A gente a Zaira está hoje na Spade Enterprise Center, que fica em Smithfield, que é uma non-profit, e que acabou de inaugurar hoje, teve um primeiro cliente, uma shared kitchen. Você paga um valor mensal, você faz um membership, e aí você vai pagar 12 euros a hora. São 24 espaços que eles têm ali, é uma aceleradora de startup. 12 euros a hora? 12 euros a hora. Então, uma hora você vende muito mais que 12 euros. É muito bom, Felipe, é muito bom. Quando a gente foi para a Swords, era mais ou menos isso, há um ano e pouco atrás, era mais ou menos isso, mais VAT que a gente ia pagar. E, assim, como essa cozinha acabou de ser construída do zero, é tudo zero. O equipamento é novo, é tudo novo. E eles vão dar todos os subsídios, mentoria, ajudas, informações para quem quiser montar um negócio no ramo de alimentação. A Spade está lá totalmente à disposição para ajudar, ensinar, falar, enfim. Você tem uma ideia de um produto, procura Spade, procura Imer, procura Bernie, vai. Se eu faço sushi no quarto, eu posso... Você pode ir preso. Eu posso ir lá nessa cozinha, aí eu falo, não quero mais fazer sushi aqui no meu quarto. Você vai nessa cozinha... Você vai nessa cozinha, você compra, você faz o booking dessa cozinha por 6 horas, leva suas coisas, tem uma área de refrigeração, uma área de refrigeração, storage, é tudo. Quando eu entrei na cozinha, eu falei, que sonho, que tudo coisa... Tudo seguindo as normas lá. Absolutamente, absolutamente. É super... Zero. O primeiro cliente começou hoje, assim. É sensacional. O lugar ficou perfeito, ficou muito bom. E é bom para alguém que queira testar também, né? Exatamente, exatamente. Tem gente que começa a testar, vai numa... Porque é diferente uma batedeira caseira de uma batedeira profissional. E aí eu não tô falando nem de uma batedeira de lido de áudio ou uma melhorzinha de uma KitchenAid. Eu tô falando... De uma batedeira profissional para você fazer, cada vez que a gente bate, hoje a gente bate 5, 10 quilos de massa por vez, então é outra história. Então o produto fica diferente, assim, você precisa, para industrializar ou para fazer em escala, você tem que passar por esse processo, você tem que ir lá ver como é que, numa cozinha profissional, o equipamento é outro, facilita a vida, é rápido, e você tem, é outra história. E quem é que limpa? A gente. Vocês mesmos têm que... A gente. A nossa empresa tem 4 funcionários. Eu, Marcelo e eu. Mas, não, a gente conta muito com as nossas filhas. Elas ajudam, as duas. A Luísa trabalhou nas férias, agora toda quarta-feira ela vai. A gente construiu um plano de negócio em conjunto. Eu, meu irmão que mora no Brasil, a Carolina, minha filha, minha enteada, a mais velha, e o Marcelo. E agora a tia do Marcelo que chegou para morar aqui com a gente também na Irlanda, o Quinto Elemento também vai ajudar a gente. De vez em quando a gente, assim, mais durante a semana, a gente contrata esporadicamente alguém para ajudar a gente na produção. Mas é muito apertado, é muito puxado. Mas é um começo, né? Então, por enquanto é assim que a gente tá, mas num futuro bem próximo a gente espera aumentar o quadro, contratar, ter gente mais tempo, ou pelo menos mais part-time, uma coisa mais para ajudar. Porque, assim, são 12, 14 horas por dia, Felipe. 14 horas. Isso nessa cozinha lá, né? Nessa cozinha, agora na Spade. Porque aí, só voltando, o que aconteceu foi, em março do ano passado, então, a gente se estruturou, a gente nasceu como Zata, que a gente queria um nome que fosse sonoramente gostoso e que... Fácil também. Fácil e que também fosse um nome que representasse o nosso diferencial. O que é diferente na nossa comida? O tempero. Que tempero? O Zata é um tempero árabe. Então, por isso que a gente escolheu o Zata. E aí, criamos o Instagram, tínhamos uma pessoa ajudando a gente, que, aliás, gata... Beijo pra você, Thaís. Obrigada, minha content creator amada. E a Marcela Vieira também, que começou com a gente o trabalho.
a gente criou o nosso Instagram, começamos a vender, estabelecemos o negócio que a gente ia só entregar. A gente ia ser o delivery e na época a gente não tinha nem takeaway. Eu me perdi. Você perguntou. Sim, mas então, aí era Zata. Sim, era Zata. Aí começamos a vender, a gente cozinhava 3, 4 dias na semana, fazíamos as entregas, porque é uma coisa meio cultural e de hábito, as pessoas compram mais comida fora mais pro final da semana. Sim. Parece que segunda e terça todo mundo quer comer mais em casa, manter a dieta, fazer uma coisinha. A partir de quarta-feira o negócio já começa. Sexta-feira é uma loucura, né? Que é o dia do treat, todo mundo quer uma coisa diferente para comer e tal. E nos finais de semana. Então, a gente começou a cozinhar lá, nascemos Zata, começamos a cozinhar 3, 4 vezes por semana. Estávamos crescendo. Vem um tsunami, assim, que a vida, que você não controla nada, né? A vida vem e fala assim, peraí, querida, ainda não. Só um minutinho, tá? Daqui a pouco. Infelizmente, a gente perdeu minha cunhada nos Estados Unidos. Marcelo teve que ir para os Estados Unidos, ficou 15 dias. Quando ele voltou, a gente teve um casamento e a gente pegou Covid. E aí nós ficamos sem cozinhar por 10, 12 dias. E aí a galera dessa cozinha que a gente cozinhava, que a gente estava, dessa shared kitchen, eles alugaram o salão todo para uma empresa só e nos mandaram um e-mail assim, olha, vocês têm 10 dias para tirar as coisas de vocês de lá. Caramba. Foi bem isso, assim. E a cereja do bolo foi uma galera árabe abriu uma pizzaria no centro, no Arcade 2, com o nome de Zata. Aqui em Dublin? Aqui em Dublin. Aí é sacanagem. Aí, assim, o tsunami, né? Veio assim. Vem tudo de uma vez, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Assim, mas você acha que eles pegaram o nome de vocês ou foi Felipe, coincidência? Olha só, eu não acho que eles pegaram o nosso nome, mas eles sabiam que a gente existia. A gente já tinha a gente estava bem presente no Instagram, e tanto que o Instagram deles, vou fazer propaganda para o concorrente, né? Porque ele não faz, não faz nada do que a gente faz. O que eles fazem é uma pizza grande, que é uma massa boa também. Eu fui lá, obviamente, fui provar, fui conhecer o lugar, a comida, tudo. Chama Zata Dublin 2. Então, assim, eu não sei se eles fizeram propositadamente, mas o fato é que a gente não tinha registrado a nossa marca, por incrível que pareça, Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Falando nisso, o Bold é marca registrada. Pois Vai tentar me a Zaira também, pois é isso aí. Então, e aí, pô, como é que faz? Eles têm uma porta aberta, a gente não tinha. A gente pensa em ter uma porta aberta, é um plano futuro, né? E aí, precisamos parar, tivemos que voltar ao Brasil, que tinha um casamento da minha sobrinha, que tinha sido adiado por conta da pandemia. A Luísa era da minha, a gente era padrinho, enfim, voltamos. E aí, numa conversa, sentados à mesa na família, as coincidências da vida. Porque eu e Marcelo temos várias coincidências, assim. A primeira delas, nós estudamos em 1987 em São Paulo, na mesma faculdade. Eu morava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, fui estudar em São Paulo, e ele morava em Brasília, foi estudar em São Paulo. A gente nunca se viu. Mas estudamos na mesma faculdade, no mesmo período, tudo igual. Cada um foi seguir seu rumo, eu me mudei para Brasília, e quando a gente estava na Itália, fizemos a minha cidadania, ele começou a pesquisar a possibilidade, porque a avó dele era italiana, a possibilidade de fazer a cidadania dele pelo lado materno. E aí ele achou, essa tia que mora com a gente, achou uma certidão com o tio avô, era meu tio avô, era testemunha do casamento da avó dele, da bisavó dele. Então tem eu acho que é isso. Então tem o nome da minha família na certidão da bisavó dele, assim. Então, doideira, né? Aí a gente descobriu isso. E aí a gente se conheceu no mercado publicitário em Brasília, enfim. E aí a minha avó, e eu tenho um irmão que chama Marcelo e um irmão que chama Renato. Meu marido chama Marcelo, meu sogro chamava Renato. E a minha bisavó chamava-se Zaira e a bisavó do Marcelo chamava-se Zaira. E aí a minha prima falou, por que vocês não colocam Zaira, então?
Aí a gente ficou olhando assim, era o Z, era fácil, era trocar. O Z é sonoro, é gostoso, é mais pessoal. Mas não tem um significado em árabe? Então, ó, aí as coincidências. A gente sabe que a Itália foi super invadida pelos árabes, né? Nos milênios atrás. Zaira, teoricamente, é um nome italiano. Não sabemos. Mas é um nome Irish, que significa flor. Então, assim, Irish ou árabe? Irish. Ah, sim. Então, a gente não sabe se tem alguma coisa árabe, mas é um nome que, assim, e aí as pessoas que já acompanhavam a gente, que viram que eu contei sobre a mudança, tudo, as pessoas, não, é muito mais gostoso, é muito mais legal. E eu tô falando Zaira aqui. Não, mas não, fale, porque só quem fala Zaira é a Valentina Melissa, que é descendente de italiano. E ela sabe que é Zaira, mas é Zaira, porque a Irish não vai falar Zaira. E a gente precisava de um nome, Felipe, que fosse sonoro pro Irish. Porque por mais que eu tenha 70 mil brasileiros morando hoje na ilha, eu tenho que vender para irlandês também. É isso que eu ia falar, porque... Por isso que eu falo inglês. Obviamente que eu ia ser muito mais solta falando em português. Mas eu moro num país de língua inglesa. Eu não tenho o que fazer. Galera, já deixa o like aqui e se inscreve.